Bom dia, queridos alunos. Vamos falar de eletricidade, né? E hoje nós vamos falar das leis de Ohm. Então, primeira lei de Ohm, né? U igual a RI. Resistência elétrica. O que é resistência elétrica? Medida sobre a grandeza Ohm. Designa a capacidade que um condutor tem de se opor à passagem de corrente elétrica. Ou seja, a função da resistência é dificultar a passagem da corrente elétrica, né, no condutor. Segundo a lei de Ohm, né, ela está mais relacionada às propriedades do material. Por exemplo, a resistência, né, essa resistência, ou seja, essa oposição à passagem da corrente elétrica, ela depende de uma resistividade, que é uma propriedade do material, depende do comprimento do fio, do condutor, e depende da área do condutor. Veja que essa lei é uma lei de proporções, ou seja, ela é proporcional à resistividade e ao comprimento do fio, ou seja, quanto maior a resistividade, quanto maior o comprimento do fio, menor é a resistência. O maior é a resistência. Quanto maior a área, menor a resistência. Então veja só, o que a gente pode tirar dessa lei aqui? Se você está usando um fio muito comprido, então muito comprido mesmo, então a resistência vai ser grande, ou seja, os elétrons vão ter dificuldade, a corrente elétrica vai ter dificuldade de passar aí. Mas se você tem um fio com uma área muito grande, ou seja, um fio bem espesso, né, você tem uma resistência pequena, então a corrente elétrica passa com facilidade. E quando você vai lá, né, faz aquela velha gambiarra que o pessoal gosta de fazer, que é totalmente errado, coloca um fio muito fino, né, para ligar aparelhos que necessitam uma corrente maior ou uma tensão maior. O que é que acontece? Quando você coloca um fio com área pequena, a resistência é grande, então esse fio tende a superaquecer. Então fique ligado, não coloque fios, né, na sua rede elétrica muito finos, né? Tente colocar no padrão adequado ao equipamento que você está usando. Olá, bom dia, meus alunos. Hoje a gente vai falar das leis de Ohm, né? Então, primeiramente, vamos falar aqui da segunda lei de Ohm. Aqui é a resistência, tá? Aqui é a resistividade, representada pela letra ρ. Aqui o L é o comprimento do fio e aqui é a espessura do fio, ou seja, a área do fio é a espessura. Aqui nós temos o fio condutor, né, para simular o fio condutor, e aqui esses pontinhos são os elétrons. Aqui a gente tem a possibilidade de mexer na resistividade, comprimento do fio e na área do fio. Vamos começar pela resistividade para a gente ver o que acontece com a fórmula. Fiquem de olho na fórmula, tá? Então, quando eu estou aumentando a resistividade, eu também estou aumentando a resistência. Então, menos elétrons vão passar pelo fio. Ou seja, veja que aqui, quanto mais você vai subindo aqui, aumentando a resistividade, ou seja, tem mais pontinhos pretos. Quer dizer que os elétrons não estão conseguindo passar. Então, você diminui a resistividade, né? E agora eu vou mexer no comprimento do fio. Veja o que acontece quando eu vou aumentando o comprimento do fio, ó. Mais elétrons vão tendo dificuldade de passar. Ou seja, isso aí é um dos problemas, né, digamos assim, no Brasil, por exemplo, as usinas hidrelétricas, elas ficam muito distantes dos centros urbanos. E aí a fiação para chegar até a cidade, né, os cabos são muito extensos. E aí você acaba tendo uma certa perda. Aqui, ó, você tem, né, a possibilidade também de mexer na área. Então vamos ver o que acontece quando eu mexo com a área, ou seja, estou aumentando a área, o fio está ficando bem mais espesso. Então quanto maior a espessura do fio, mais fácil é dos elétrons passar, a resistência diminui. Se for um fio fino, muito fininho, a resistência aumenta muito, né? Então por isso que quando você está usando na rede elétrica um fio fino, seus aparelhos, costuma ele superaquecer, porque você observa que a corrente tem dificuldade de passar, né? Então agora vamos falar, né, de outra lei de Ohm, né, ou seja, da primeira lei de Ohm. E aqui a gente tem V igual a I vezes R, né? Tá um pouco diferente do que a gente tem aí no livro didático. No nosso livro didático nós temos U igual a R vezes I. Fica mais fácil de fazer. Mas aqui nós temos as pilhas, né? Temos a corrente inicial aqui no sistema, que é 9 mA. Temos a tensão, né, a voltagem inicial, que é de 4,5 volts, e aqui a resistência inicial de 500 ohms. Então vamos mexer primeiro na tensão, vamos aumentar a tensão, vamos aumentar o número de pilhas aí, vamos colocar mais pilha nesse negócio. Veja o que acontece, a resistência está constante, a gente não mexeu nela, a corrente aumentou. Quando você aumenta muito a tensão, a corrente também aumenta, só que a corrente não aumentou na mesma proporção, né?
Aqui, por exemplo, saiu de 9 para 16.4. Aqui, ó, foi para 8.2, ou seja, aumentou, né, praticamente o dobro. Então veja só, vamos reiniciar o sistema, né? Aí vamos falar na resistência agora, ó. Quando eu aumento a resistência significativamente, a tensão está constante, mas a corrente começou a cair muito. Aí. Veja que o I ficou bem pequenininho. E aí eu vou reiniciar o sistema, né? E aí vou baixar a resistência, ou seja, vou diminuir a resistência, vou deixar a resistência menor, ou seja, estou deixando a resistência menor, ó, e quanto menor a resistência, mais elétrons está passando, o I ficou aí grandão, ou seja, a corrente elétrica ficou grande, né? Então você conseguiu aí fazer com que passasse um número de corrente elétrica maior. Ou seja, esses simuladores ajudam a gente a fazer conta, né? Porque aqui você pode estar brincando com um, com outro, né? Você pode estar alterando os números, é como se fossem exercícios, digamos assim, vivos, que você pode estar mexendo, alterando os probleminhas, tá? Então isso aí é legal do peito colocar. Bom, fica ligado aí, né? Porque tem um resistor. E observe que esse resistor a gente viu lá na prática experimental, eu mostrei para vocês, falei sobre ele, né? Agora já sabemos realmente qual é a função dele direitinho, né? Mais uma vez foi reexplicado. Isso é um resistor de carvão de cores. Observe que ele tem quatro cores, né? Nós temos aí azul, vermelho, marrom e dourado, né? Ou seja, ouro, né? Então vamos identificar o seguinte: isso aí é um resistor de cores. Bom, aqui nós temos o código de cores, ó. Então vamos aprender a calcular. Aqui nós temos, ó, nessa faixa vermelho, verde, amarelo e ouro. Ó, a primeira faixa, o vermelho, é o primeiro algarismo. Vermelho tem código 2, então significa número 2. O verde, ele tem a segunda faixa, é o segundo algarismo, e o verde tem código 5, então significa 5, número 5. Esse amarelo aqui, né, é o expoente da potência. Se você olhar na internet, você vai ver multiplicador. Na verdade, multiplicador. Quando a potência é de base 1, é 10. Quando é de base 2, é 100. Quando é de base 3, é 1000. E assim sucessivamente. Né? Ele é um fator que chamam de multiplicador. É o fator da potência. E o código aqui nesse caso é 4. Quer dizer o quê? Que é potência de 10 elevado a 4. Esse que fica separado aqui, ó, esse que fica separado, ele é a precisão ou tolerância, ou seja, ele é a faixa de erro. Se não tiver esse daqui, que às vezes pode não acontecer de não ter, significa que o erro é mais ou menos 20%. Então, quando ele tem é, essa faixa, então ele tem precisão de 5%, tem precisão de 10% e quando não tem, 20%, beleza? Então aqui, por exemplo, se ele é ouro, 5%. Se ele é prata, né, você tem aí 10%. E se ele não tem, então ele é mais ou menos 20%, ou seja, é dessa situação. Então vamos lá. A gente viu que o primeiro número representava o número 2, está aqui. Então a resistência é 2, né? O primeiro número. O segundo número representa o código 5, então 25. E a potência aqui representa o código 4, ou seja, a potência de base é 4, então 10 a 4. Então dá 25, 10 a 4. Mais ou menos, né? O erro, ou seja, é você pegar 5% desse número aqui, ou 5% de 250 mil, dá mais ou menos 12.500 ohms, ou seja, de erro. Então tem mais para ou para mais ou para menos, né? Então aí você tem que ver qual é o tipo de resistor que você tem aí, e aí através dessas cores você identifica, ou seja, tem uma tabelinha que mostra isso daí. Então agora nós vamos ver um exercício, né? Para poder a gente entender algumas aplicações aí. Vamos, meus alunos, vamos ao exercício de hoje. Então, vamos resolver o exercício 1, né, que foi proposto. O que é que diz esse exercício? Aplica-se a DDP de 110 volts. DDP, então, o 110 volts, certo? Nas extremidades de um fio de 10 metros de comprimento. Então, esse fio tem um comprimento de 10 metros, um L de 10 metros. E essa secção transversal de área 2,2 milímetros. Então a área dele é 2,2 milímetros quadrados, certo? Sabendo que a intensidade de corrente elétrica que atravessa o fio é de 10 amperes, então a corrente I ela vai ser de 10 amperes. Calcule a resistividade do material que o constitui. Então ele quer, ó, o Rho, né?
Então ele quer encontrar isso aqui. Bom, isso aqui é da segunda lei de Ohm, certo? Nós não temos aqui, por exemplo, o seguinte. Se é a segunda lei de Ohm, então, ó, resistência, resistividade, né, comprimento, área. Ele quer isso aqui, o ρ. Então a gente passa essa área para cá, multiplicando, então fica R vezes A igual a ρ vezes L, vezes comprimento. Como está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então fica, ó, que a resistividade vai ser a resistência vezes a área dividido pelo comprimento do fio. Opa, nós não temos a resistência. Temos, está embutido aqui nos dados da questão. Então, usando a primeira lei de Ohm, né? Então, da primeira lei de Ohm, então se a gente for usar a primeira lei de Ohm, né? Então, o que diz a primeira lei de Ohm? U é R vezes I. Então, logo, R é U dividido por I. Como a gente sabe que U é 110 volts e 10 volts, logo a resistência será de 11 ohms. Então a gente já encontrou a resistência. Se a gente encontrou a resistência, pronto, fica fácil. Agora é só aplicar aqui na formulinha e ó, ρ vai ser resistência, que é 11, área, que é 2,2 e comprimento, que é 10, tá? Então a resistividade vai ser quanta? Multiplicando aqui vai dar 24,2, certo? Dá isso daí. Faz isso aqui, ó, dividido por 10, né? Então vai dar 2,42. Vamos colocar a unidade de medida, né? Então dá 2,42, certo? Ohms vezes milímetros ao quadrado dividido por metro, beleza? Então a gente tem aí a resistividade, ou seja, pegamos todo o material, né, todas as unidades de medida certinha, né? Porque se você olhar, na parte de cima nós temos o que? Nós temos resistência, que é ohm, temos área, que é milímetro quadrado, e embaixo metro, né? Então a gente conseguiu aí fazer a formulinha.